Ok, turma, nós iniciamos com o sistema respiratório hoje. Essa aula foi preparada para vocês, vai ser disponibilizada no Aprender. E eu peço que não, enfim, repassem ou divulguem em outras vias, por favor. Bom, o sistema respiratório vai estar sendo dividido em três aulas. Na nossa primeira aula de hoje é a aula introdutória, onde o sistema respiratório é apresentado, onde a gente vai falar sobre as funções do sistema respiratório, onde a gente também vai falar sobre a sua organização morfoanatômica e alguns conceitos relacionados à ventilação pulmonar, e vamos falar também já hoje como se dá a mecânica da respiração. Aí na próxima aula vai ser uma aula dedicada às trocas gasosas e o transporte de gases, e a terceira e última aula de respiratório nós vamos falar sobre o controle da ventilação e respostas adaptativas. Eu vou trazer para vocês as respostas adaptativas ao exercício, a alta altitude, então quando a gente se desloca para lugares de altitude elevada, e nós vamos falar também das respostas adaptativas ao mergulho. Muito bem, quais são as funções do sistema respiratório? A mais óbvia, né, é trocas gasosas. Então, o sistema respiratório é, sim, um sistema que vai possibilitar a captação e a distribuição, junto com o sistema cardiovascular, dos gases respiratórios, oxigênio, né, e também de eliminação do gás que é produto do metabolismo, que é o gás carbônico. Além disso, né, o sistema respiratório ele contribui para a manutenção do pH dos líquidos do nosso corpo, e essa função ela é desempenhada em conjunto com o sistema excretor. O sistema respiratório também é importante no equilíbrio térmico, a partir da troca de calor que a gente faz do nosso corpo com o ar que a gente respira. O sistema respiratório é utilizado na fala, né? Então, na fonação, ele é fundamental. As nossas cordas vocais, elas, né, por o estado da conformação dessas cordas vocais, vão estar modulando ou modificando a forma com que o ar atravessa essa região, né, das cordas vocais, e com isso o som é produzido. O sistema respiratório também tem um papel importante em eliminar êmbolos que são trazidos pela circulação venosa. Então, lembrando, né, que da circulação sistêmica, o sangue retorna ao coração e aí vai para a circulação pulmonar. E quando ele vai para a circulação pulmonar, os pulmões vão servir como um filtro para retirar da circulação possíveis êmbolos, pequenos trombos. O sistema respiratório tem um papel importante também na defesa contra agentes agressores que chegam através do ar, então fumaça, fuligem e outras partículas, e também é um local de produção e metabolização de substâncias vasoativas importantes na defesa. Tá? Então, são várias as funções do sistema respiratório. Como eu já rapidamente conversei com vocês, né, antes da aula começar, o sistema respiratório, ele evoluiu nos animais em conjunto com o sistema cardiovascular. Então, a respiração nos vertebrados, ela foi originalmente aquática, as trocas de gases eram e são feitas ainda nos animais aquáticos diretamente com o ambiente aquático, por meio de estruturas branquiais. E a gente tem aqui algumas fotos mostrando essas estruturas branquiais, né, que são filamentos muito delgados e altamente vascularizados, por onde a água passa, e a partir, né, dessa passagem há essa troca gasosa. Aqui de novo, né, brânquias nos peixes, que vai possibilitar essa troca, e esse sistema de respiração aquática,
ele é combinado com com aquela circulação única, né? Então, a gente tem aqui o coração bombeando sangue para o sistema respiratório, no caso as brânquias, e daí indo para a circulação sistêmica, né? Então, é um único circuito. A partir da conquista do ambiente terrestre, e aí as trocas gasosas passaram a serem feitas no ambiente aéreo, né? Isso exigiu grandes modificações, né, no sistema respiratório e também cardiovascular, né? Na verdade, foram essas modificações no sistema respiratório e cardiovascular que possibilitaram que as trocas gasosas fossem feitas com o ambiente aéreo. E aí a gente tem o surgimento dos pulmões nos tetrápodes, né? Desde os anfíbios, né? Os répteis, as aves, culminando com os mamíferos, que é o objeto de estudo aqui, né? Da fisiologia humana. Então, a gente vai passar a descrever esse sistema respiratório humano, começando com o sistema respiratório superior, né, ou aéreo, que é constituído de todo o percurso nasal, incluindo aqui também, né, a passagem pela nasofaringe e indo em direção aqui à laringe, e depois vai ser encaminhado à traqueia. Então, o ar, ele é captado, né, pelas aberturas nasais, pelas narinas, e vai percorrer essa estrutura aérea nasal, que é altamente preguiada, recoberta com muco e recoberta com pelos. E essa superfície toda, ela tem papel de filtrar esse ar, retendo partículas, ao mesmo tempo que possibilitando troca de calor e, consequentemente, troca de água com o ar. E daí ele é encaminhado, né, em direção aos pulmões. Bom, chegando, né, aqui os pulmões, a gente tem aqui uma foto, né, fotos da anatomia de pulmões de mamífero, aqui é um rato. O que a gente observa aqui, nessa figura da direita aqui, a gente está vendo o coração. Essa aqui é toda a cavidade torácica, então aqui dá para ver as costelas, né? Então aqui os músculos intercostais e as costelas, e aqui a cavidade torácica. E os pulmões são essas estruturas mais branquiçadas aqui, tá? Então aqui a gente tem os pulmões, e aqui dá para observar esse músculo que ele está inserido nas últimas costelas e que sela completamente a cavidade torácica, que é o músculo diafragmático. Aqui ele foi rebatido, então ele foi levado à posição mais inferior, né, rebatido, e aqui dá para ver o músculo diafragmático. Ele é o responsável pela respiração, o principal responsável. E aqui dá para ver já o nervo que vai excitar o músculo diafragmático, que é o nervo frênico. Muito bem. Bom, aqui a gente tem também, né, os pulmões de mamíferos, né? Aqui é instalado aqui, né, o coração, e aqui um esquema dos pulmões. Então, são 2 pulmões, né? São estruturas multilobulares, né? Então, não é um pulmão inteiro, assim, ele tem subdivisões, tanto pulmão direito quanto esquerdo, tem subdivisões, e o ar chega aos pulmões, né, por meio da estrutura brônquica, que se divide em brônquios principais inferiores, que vai se dividindo em brônquios lobulares inferiores e depois em bronquíolos, e a gente vai ver a rede respiratória já já. Ok, essas figuras mostram
cortes anatômicos feitos por ressonância magnética e também trabalhadas depois por computação. Eu recomendo que vocês olhem depois esse arquivo da da Faculdade de Medicina da Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Essas imagens elas estão disponíveis livremente, para livre acesso, e você pode acessar qualquer parte do corpo humano, né, e diferentes vistas, né? Então, aqui o que a gente está vendo? A gente está vendo como se fosse um corte sagital, na altura, aqui tem os braços, aqui a musculatura das costas, aqui a musculatura peitoral, e aqui os pulmões. E aqui num outro corte, visualizando uma região mais inferior do que essa daqui, né? Aqui dá para ver as costelas, ou seja, mostrando que os pulmões ocupam quase a totalidade da cavidade torácica, né? E dá para ver também, inclusive, as divisões aqui em lobos dos pulmões. Muito bem, os esquemas, né, representando os dois pulmões, né? Há diferentes nomenclaturas para cada lobo, né? E isso para a gente não é importante. E aqui, nessa região mais central, mostrando a vascularização pulmonar. Então, a gente tem as artérias e veia pulmonar e também as aberturas, que são os brônquios, por onde o ar vai ser direcionado aos alvéolos pulmonares. Muito bem. Essa figura, ela mostra esse trajeto aéreo, né, o trajeto que é percorrido pelo ar, desde a traqueia até a porção final, que são os alvéolos pulmonares. Essa figura mostra também as diferentes subdivisões que cada segmento vai sofrendo. E há um número exato de divisões nesse trajeto aéreo, num pulmão humano, nos pulmões, né, humanos, e isso está representado por esses números. Então, aqui, a traqueia é o segmento considerado zero, inicial, ou seja, nenhuma divisão. E aí, essa traqueia é dividida em 2 brônquios. Então, aqui seria a primeira divisão. Depois, ele vai sendo dividido, né, em outros brônquios, que vão ser, né, encaminhados um para cada pulmão e um para cada lobo. E aí, né, vai ser a 2. E aí, sucessivamente, até a gente ter essa região dos brônquios terminais com 16 subdivisões. E aí a gente vai para os bronquíolos, tem uma série de subdivisões nos bronquíolos. Depois a gente vai pelas estruturas alveolares, propriamente ditas, né? Com novas gerações aqui, até totalizar 23 gerações, ou seja, 23 subdivisões. Né? Bom, essa primeira porção, da 0 até a 16ª, é o que a gente chama de zona de transporte. Ou seja, é uma região que serve exclusivamente para transporte, onde não há troca gasosa. A partir da 17ª, e por 3 gerações, então 17ª, 18ª, 19ª, a gente tem o que a gente chama de zona de transição. O que é a zona de transição? Como o nome sugere, a gente tem partes onde não tem troca gasosa, ou seja, é só transporte, e partes onde já começa a existir troca gasosa. E aí a gente vem para 20ª, 21ª, 22ª e 23ª gerações, onde a gente tem zona respiratória. Tudo nessa região
faz troca gasosa, tá? Então, é sacos alveolares, alvéolos organizados, e eu vou mostrar, né, essas árvores alveolares para vocês em outras figuras, tá? Onde ocorre troca gasosa. Então, zona de transporte é a mais extensa em número de gerações, são 16. Depois, zona de transição com 3 e zona respiratória com 4 gerações. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho melhor dessa árvore respiratória. Aqui a gente tem uma figura mostrando a região da traqueia e os brônquios principais, o esquerdo e o direito, e algumas ramificações que já são espaços intrapulmonares, ou seja, já está envolvido em tecido pulmonar aqui. Aqui não, está fora do pulmão. Então, brônquio principal e brônquio, traqueia, está fora dos pulmões. Então, a gente tem região intrapulmonar e extrapulmonar aqui sendo indicada na figura. Ok. Se a gente fizer um corte nessa região da traqueia, uma seção transversal da traqueia, a gente vai observar aqui a estrutura, como ela é organizada, que está lá ampliada para a gente poder enxergar melhor. E o que a gente nota? Traqueia, ela tem em toda a sua extensão a presença de cartilagem. E essa cartilagem, ela se apresenta em forma de um arco, que não é um círculo completo. Tá? Ele tem uma abertura aqui, e essa abertura aqui é onde essa cartilagem traqueal está conectada à musculatura, inclusive fazendo contato com a musculatura do esôfago. Então, a gente tem aqui em laranja a musculatura do esôfago, tem um espaço onde é muito rico em artérias, em fibras elásticas, e aí a gente tem um músculo traqueal, que é uma musculatura lisa. Bom, então o arco cartilaginoso está aqui, e isso vai dar confere uma certa rigidez à traqueia. No entanto, não é uma estrutura rígida, por quê? Porque esses arcos cartilaginosos, eles não são contínuos, não é um tubo cartilaginoso, são pequenos arcos cartilaginosos que estão conectados entre si por ligamentos, e esses ligamentos dão uma flexibilidade à traqueia. Muito bem. Indo em direção ao espaço aéreo, né, ou a luz da traqueia, nós vamos passar por algumas camadas, né, que vão ser camadas de fibras elásticas, presença de glândulas, que vão ser produtoras de muco protetor, né, da parede interna da traqueia, artérias, vasos linfáticos, também terminações nervosas e o epitélio, que vai, então, proteger e circundar toda a camada interna da traqueia. Ok, nós vamos detalhar um pouquinho melhor como é a parede dos outros segmentos já, né? Voltando àquelas subdivisões em gerações, né, de 0, que é a traqueia, até a 23ª, que são os alvéolos pulmonares, a gente vai notar aqui algo que a gente viu também no sistema circulatório, que embora a seção transversal de cada segmento ele vai diminuindo da traqueia em direção ao alvéolo, vai ficando cada vez mais fino, cada vez mais fino. Se você somar a área da seção transversal do conjunto de cada uma das gerações, o que a gente vai ver é um crescente exponencial aqui. Então, a gente tem
né? A área de seção transversal aqui é 1 centímetro quadrado, e aí ela vai diminuindo em cada segmento, mas na totalidade ela vai aumentando. Aqui é 2, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar a 10.000 centímetros quadrados ali próximo à 23ª geração. Ou seja, a área de contato respiratória vai aumentando progressivamente e, em consequência disso, aumenta também a capacidade de troca gasosa. Ok, de novo a gente tem aqui as ramificações, né, as diferentes gerações, desde os brônquios segmentares, os segmentares maiores e menores, até chegar nos bronquíolos, e dos bronquíolos a gente vai para os lobos, e aí a gente vai para os sacos alveolares e bronquíolos respiratórios, que vão constituir a estrutura que a gente chama de ácino, que é o que a gente vê aqui nessa figura ampliada, tá? Então, a gente tem o brônquio terminal, ele tem um diâmetro maior, ele vai se ramificando em estruturas de diâmetro menor e vai saindo daquela zona só de transporte, indo para uma zona transitória, né, que é de transição, onde a gente tem, além de transporte, começa a ter troca gasosa, ou seja, a gente já tem alguns alvéolos pulmonares aqui. E à medida que a gente vai subdividindo, 21ª, segunda e terceira gerações, toda aquela região só de transporte vai sendo substituída por região de troca gasosa, ou seja, vai sendo ocupada por alvéolos, até que a gente tenha nessa porção do ácino terminal apenas alvéolos. Muito bem, voltando para a descrição da parede dessa árvore respiratória, essa figura, ela mostra essa mudança bem significativa, não só na espessura da parede, mas na composição da parede, desde a região mais central. Então, a gente pode pegar aqui região de traqueia e brônquios, ou seja, fora da região pulmonar, então extrapulmonar. Nós observamos a presença de cartilagem e uma parede bem espessa, então a parede ela vem daqui até aqui em cima, tudo isso é parede, com glândulas mucosas que vão produzir muco, musculatura lisa aqui. A gente vai ter um epitélio de células grandes, com cílios, que vão ser importantes para expulsar o material que se deposita aqui e movimentar esse muco. Enfim, uma parede bem espessa e rica em componentes. À medida que a gente vai indo para as gerações de transição e agora para as de troca gasosa, respiratória, a primeira coisa que acontece é a perda da cartilagem. Então, deixa de existir cartilagem, a espessura ela vai diminuindo, então note que ela vai diminuindo em direção à região alveolar. As células também diminuem de tamanho, continua tendo a presença de musculatura lisa, ou seja, isso pode alterar a abertura dessa região, ou seja, altera a passagem de ar por essa região, e o epitélio também ainda tem cílios, mas eles começam a diminuir. Até que a gente chega nos alvéolos, que é a região mais fina, de parede mais fina. E ela precisa ser fina porque é nesse lugar onde vão acontecer as principais, né, a grande porcentagem de troca gasosa. Então, a gente tem aqui, né, a membrana dos capilares e aqui a membrana
dos sacos alveolares, que a gente vai ver em mais detalhe agora. Então, esse esquema ele mostra um alvéolo pulmonar ao lado de capilares pulmonares. Então, vejam o tamanho proporcional, né? Capilar pulmonar aqui e um alvéolo aqui. Olha o tamanho do capilar. Aqui está uma célula sanguínea, né? Um eritrócito, uma hemácia, praticamente, né, do mesmo tamanho quase que o capilar alveolar. Então, a gente está falando aqui de tamanhos diminutos. A membrana do alvéolo, ela é constituída de uma única camada de célula e a gente tem dois tipos de células aqui, tá? A gente tem essas células que estão coloridas de rosa, que são os pneumócitos, então células de troca gasosa, né, ou pulmonares. São os pneumócitos do tipo 1, que são células bem delgadas, com poucas organelas, e são as que estão mais presentes, ou seja, mais frequentes nos alvéolos pulmonares. E a gente tem também esse tipo celular que está aqui colorido de azul, que é o pneumócito do tipo 2. São células maiores, né, em formato de esferas, apresentam microvilosidades, muitas organelas, e são essas células que vão produzir uma substância conhecida como substância surfactante, que vai ser depositada por toda a parte ou a face interna do alvéolo e que é responsável por impedir que esse alvéolo se colabe, que ele se feche, tá? Mesmo quando estiver esvaziado de ar. Muito bem, que mais? Esse epitélio todo aqui, em particular os pneumócitos do tipo 1, eles são muito permeáveis a gases, mas são impermeáveis à água. E isso é muito importante. Por quê? Porque todo esse tecido, ele é altamente vascularizado. Então, se fosse um tecido permeável à água, com facilidade a água entraria nos sacos alveolares e, com isso, impediria as trocas gasosas. Tá? Então, é impermeável à água. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa figura é essa distância entre os capilares pulmonares ou capilares alveolares e os alvéolos. Ela é de 0,5 micrômetros, ou seja, é uma distância muito pequena. E essa distância pequena é o que vai otimizar essa troca gasosa junto com a permeabilidade dessas membranas a gases. Muito bem, algumas curiosidades com relação aos alvéolos, né? Então, esses alvéolos, eles têm de 100 a 300 micrômetros de diâmetro, então são bem pequenos. Se a gente totalizar toda a superfície respiratória humana, ou seja, toda a região respiratória, a zona respiratória de ambos os pulmões, nós vamos chegar de 70 a 100 metros quadrados. Ela é muito maior do que a superfície do nosso corpo. Se a gente totalizar a área de superfície da nossa pele, ela vai de 1,6 metros quadrados em média para as mulheres e 1,9 metros quadrados em média para os homens, em comparação com 70 a 100 metros quadrados de superfície respiratória. É a maior superfície, sem dúvida alguma, do nosso organismo. Ela conta com 300 milhões de alvéolos, 280 milhões de capilares pulmonares, com diâmetros de 10 a 14 micrômetros. Então, cabe uma célula respiratória ali, praticamente. Ou seja, a gente tem quase 1 para 1, um alvéolo para um capilar, né? Impressionante isso, como esse sistema é otimizado para essas trocas gasosas acontecerem. E, novamente, esse tecido que separa o gás alveolar do sangue tem 0,5 micrômetros
de distância, né, de espessura, que é o que a gente chama de interstício, tá? E esses números, para mim, sempre impressionam muito. Ok, aqui a gente tem um pouco mais de detalhe dessas estruturas alveolares, né? Então, aqui a gente tem os sacos alveolares. Sacos alveolares por quê? Porque são regiões de ligação de vários alvéolos, né? Que podem, inclusive, ter espaços abertos entre si, que é o que está mostrando aqui, que a gente chama de poros de Kohn. Um alvéolo se comunicando com o outro, tá? Contíguo, adjacente. Aqui um pouco mais de fotos, aqui é uma estrutura anatômica de pulmões de mamíferos, mostrando diferentes alturas, né, diferentes lugares do trato respiratório. Aqui uma micrografia eletrônica de varredura, mostrando vários sacos alveolares aqui se comunicando. Muito bem. Continuando com essa descrição, né, dessa organização do sistema respiratório, a gente vai falar agora dos músculos que compõem o sistema respiratório, que são os músculos respiratórios, depois a gente vai falar também da inervação, tá? Ok. Os músculos esqueléticos da parede torácica, que são, né, os músculos intercostais e o diafragma, são estimulados pelo sistema nervoso somático. Então, a gente tem aqui mostrando a musculatura torácica, da parede torácica, e os músculos intercostais aqui. Aqui tem um esqueminha mostrando os principais músculos inspiratórios, com os intercostais internos, e o principal músculo inspiratório, que é o diafragma. Então, a gente tem aqui um esquema mostrando o diafragma aqui embaixo, conectando as últimas costelas, fechando completamente a cavidade torácica, e aqui uma vista, como se a gente estivesse olhando da parte inferior para cima. Todo o diafragma aqui, né, e as suas inervações. Bom, já os pulmões e as vias respiratórias, elas são inervadas pelo sistema nervoso autônomo. Então, músculo esquelético da parede torácica e o diafragma é sistema nervoso somático. E pulmões e vias respiratórias, sistema nervoso autônomo. E aí a gente tem inervação parasimpática, simpática, e também tem o sistema nervoso autônomo, que não é nem simpático nem parasimpático, que a gente chama, né, de NANC, que pode ser inibitório ou excitatório. Então, se a gente pensar no sistema parasimpático, ele é responsável pela manutenção do tônus broncomotor. Já o sistema simpático, ele é responsável pelas secreções das glândulas mucosas, pela distribuição de sangue para as vias respiratórias e também dos gânglios nervosos das vias respiratórias. O sistema não simpático e não parasimpático, ele é inibitório, ele vai relaxar a via respiratória, faz isso através de óxido nítrico, e ele é excitatório por meio de neurocinina A, substância P e o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, que é responsável, né, que são responsáveis por broncoconstricção. Então, a gente tem broncodilatação aqui, no inibitório, e broncoconstricção no excitatório. E aqui os esquemas mostrando, né, de como é a organização do parasimpático e do simpático, quando a gente fala aqui, né, do tecido pulmonar, mostrando onde estão os gânglios de ambos os sistemas. Aqui novamente. Bom, e uma coisa bem importante para mencionar é que não há nenhuma inervação motora ou sensorial nos pulmões e nas vias respiratórias. Não há.
sensação de dor ou nocicepção, ela ocorre, ela está presente exclusivamente numa membrana que envolve externamente os pulmões, que é a pleura. Nós vamos falar dela já já. Muito bem, então, os músculos principais, a gente vai voltar a falar deles daqui a pouquinho, quando eu falar sobre ventilação e o mecanismo ventilatório. Mas antes disso, vamos abordar alguns conceitos, inclusive o que é ventilação, tá? Antes da gente entrar para o processo de ventilação em si. O que é ventilação? Ventilação é o número de ciclos por minuto. O que é um ciclo? Um ciclo respiratório é uma inspiração e uma expiração. Inspiração e expiração. Isso é um ciclo. Se a gente contar o número de ciclos por minuto, a gente vai ter qual é a ventilação do indivíduo. Em situação de repouso, costuma ser de 12 a 18. E esse é considerado uma ventilação eupneica, tá? Esse nome eupneico vem de pneu, respiração, é ar, e o eu é de verdadeiro, real, sem modificação, né? Então, em repouso, de 12 a 18. Pode ser menor, pode ser maior, né? Dependendo do indivíduo. Pessoas que treinam bastante a respiração profunda e exercitam bastante, podem ter um número de ciclos menor por minuto, tá? Quando a ventilação ela aumenta, ou seja, o número de ciclos por minuto aumenta, o indivíduo ele se encontra numa situação que é chamada de taquipneia. Ele sai do eupneico e vai para o taquipneuco. Ou seja, taque aumentado, maior, acelerado. E quando ele diminui o número de ciclos por minuto, a gente diz que o indivíduo está em bradipneia. Bom, um outro conceito importante que a gente vai estar abordando é do volume corrente. O que é o volume corrente? A quantidade de gás que é mobilizada a cada ciclo. Ou seja, a cada ciclo ventilatório, quanto de gás transita no trato respiratório. Então, a gente vai ter um volume que é adequado, né, do repouso, e a gente vai ter também hiper ou hipopneia, né? Então, hiperpneia é quando esse volume corrente está aumentado, e hipopneia é quando esse volume corrente está diminuído. Nós vamos voltar a falar disso, eu vou trazer alguns exemplos, tá? Estou trazendo apenas os conceitos por enquanto. Um outro conceito que nós vamos abordar é volume minuto, ou ventilação global por minuto. O que é isso? É quando a gente multiplica o volume corrente com a frequência respiratória, ou seja, número de ventilações por tempo. E aí a gente vai ter hiperventilação quando esse volume minuto está aumentado e hipoventilação quando esse volume minuto está diminuído. Outros conceitos que a gente às vezes ouve falar aí, né, e inclusive usa de algumas vezes de uma maneira inadequada, são apneia. O que é a apneia? Quando a respiração cessa no final da expiração basal. Então, o indivíduo expira e prende a respiração. Isso é apneia. Muitas vezes, as pessoas usam quem mergulha, por exemplo, mergulha em apneia, fala, mergulhei em apneia. Mas às vezes usa disso de uma maneira inadequada. Por quê? Porque inspira, enche os pulmões de ar, prende a respiração e mergulha. E diz que está fazendo em apneia, quando na apneia é quando o pulmão está esvaziado, não completamente, porque ele nunca fica totalmente vazio, mas é quando a respiração é interrompida no final da expiração. Na verdade, o que ele está fazendo é apneuse, quando a respiração cessa no final da inspiração. Tá? E dispneia
é qualquer dificuldade respiratória. Ela é muito subjetiva, às vezes a gente está passando por alguma situação e fala, ai, estou com uma dificuldade respiratória, né? Então, é uma dispneia. Às vezes nem está com qualquer alteração respiratória, mas tem essa sensação de dificuldade respiratória. Muito bem, como é que essas medidas de volume corrente, de quanto de ar é respirado, né, são feitas? Como é que as medidas são feitas? Elas são feitas por técnicas que a gente conhece como espirometria ou respirometria. E elas surgiram há muito tempo atrás, no século XIX. Foi um físico que desenvolveu essa técnica, o Hutchinson, que é a espirometria ou respirometria. A princípio, ela era feita de uma maneira muito rudimentar e simples, que é colocar o indivíduo para respirar em uma mangueira, e essa mangueira está conectada a um sistema de cilindro. Esse sistema de cilindro aqui, nessa figura da direita, ele é preenchido de ar e ele é conectado por meio de roldanas a 2 pesos. Então, à medida que o cilindro ele se enche, né, o ar vai ocupando esse cilindro, ele vai se deslocar, e aí esse deslocamento é medido por uma régua aqui. Também pode ser colocado para respirar conectado a uma mangueira ligada ou conectada a um cilindro de ar imerso em um líquido. Então, dependendo da quantidade de ar aqui, esse recipiente de ar, ele vai subir ou descer nesse recipiente preenchido por água. E isso também pode ser medido pela altura aqui, né? Isso vai dando o volume de ar dentro desse recipiente. Bom, essa técnica ela foi evoluindo com o tempo, né? Várias modificações foram sendo feitas, e demorou muito para que uma modificação importante, ou seja, de 1846, somente em 1940, por Tiffenet, que essas técnicas elas mudaram de uma maneira importante, melhorando a acurácia da medida, né? Então, aqui a gente tem um espirômetro também conectado à mangueira. Perdão. E aqui a possibilidade de estar fazendo isso, inclusive, com pequenos animais, em que não é colocado, né, o respirador direto em contato com o indivíduo, mas sim a captação de todo o indivíduo por conta dessa caixa de respiração. Bom, isso foi evoluindo, eu vou mostrar alguns aparelhos, né, de medida respiratória para vocês já, mas como é que elas se baseiam, né? Elas se baseiam numa lei, que é a lei de conservação de massa, em que o volume respiratório em ambientes fechados, ele não vai mudar, né? O que vai mudar é a distribuição de gases nesse volume. Então, a gente tem aqui um sistema em que o indivíduo é colocado para respirar um gás que é inerte, que não é um gás respiratório, que é o hélio. No momento inicial, não existe hélio na cavidade respiratória. À medida que ele é colocado para respirar hélio, esse hélio vai se distribuir de maneira homogênea nos 2 recipientes, e aí a medida do volume inicial com a concentração inicial de hélio, ela vai ter que ser igual do volume final e o volume final a concentração de hélio final, tá? Que é o que está ilustrado aqui.
Então, antes não tinha hélio, só tinha hélio na porção externa. À medida que esse contato é mantido, esse hélio se distribui igualmente em ambos recipientes. Então, se você medir aqui a concentração de hélio, sabendo esse volume de hélio aqui, a concentração de hélio vai ser igual nos pulmões, com isso a gente tem a medida do volume pulmonar. Então, uma estratégia simples. A respirometria, ela, como eu disse, avançou. A gente tem hoje aparelhos diminutos para avaliar a capacidade pulmonar. E hoje isso tem sido algo muito realizado, né, por conta da pandemia de Covid-19, em que a capacidade pulmonar ela é diminuída, né, na presença do vírus, inclusive é uma das sequelas, né, em muitas pessoas. Então, essa tomada ela está sendo cada vez mais importante. Essa medida da respirometria cada vez mais importante. Mas ela é muito utilizada para a mensuração, né, para a inspeção da saúde respiratória, da saúde pulmonar, né? Então, não só no momento atual, mas isso é feito em atletas, para medir a capacidade respiratória de um atleta, é feito em pessoas, né, que tiveram alguma alteração pulmonar, seja por um efizema, enfim. Então, essa medida respirometria, ela é importante e ela vai gerar informações das capacidades pulmonares do indivíduo. Aqui a gente tem um gráfico, que é um gráfico chamado de curva volume, fluxo-volume, que mede, então, o fluxo de ar inspiratório e expiratório e o volume de cada uma dessas fases do ciclo. E ela vai, então, ser muito informativa. A gente vai ter várias medidas que a gente pode tomar desse gráfico da curva fluxo e volume, que estão representadas nessa outra figura. Então, a gente tem aqui volume nesse eixo ao longo do tempo. Nós vamos falar sobre cada um deles e o que eles significam, tá? Então, começando com volume corrente. Então, já falei para vocês que volume corrente é a quantidade de ar inspirada e expirada espontaneamente em um ciclo respiratório, tá? Como é que ele é representado aqui? Então, ele é representado nessa região, nessas ondas de inspiração e expiração em respiração espontânea, tá? Muito bem. No indivíduo, é aproximadamente 500 ml. Então, nosso volume de respiração corrente espontâneo é de 500 ml de ar. Bom, uma outra medida é o que a gente chama de volume de reserva inspiratório. O que ele é? É o volume máximo que pode ser inspirado agora voluntariamente, a partir de uma inspiração espontânea. Ou seja, é quanto de ar a mais pode ser inspirado, além do volume inspirado espontâneo. Tá? É o que está mostrado aqui. Ele é muito maior do que o volume corrente inspiratório. Tá? Ele é aqui de cerca de 2,5 litros, mais ou menos. Tá? Então, nossa capacidade inspiratória voluntária, ela é muito maior do que o nosso volume corrente espontâneo. Uma outra medida é do volume reserva expiratório, que é o quê? O volume máximo que pode ser expirado voluntariamente a partir do final da expiração espontânea, tá? Então, é o correspondente agora no expiratório. E ele é menor do que o volume inspiratório reserva,
né? Por quê? Porque é fundamental que permaneça um volume residual no pulmão, tá? Então, a gente nunca consegue expirar todo o ar dos pulmões. Sempre vai ficar um volume residual que é de aproximadamente 1 litro, tá? Então, o nosso volume reserva expiratório é de 1 litro mais ou menos. Ok. Outros volumes, né, que podem ser obtidos a partir da respirometria. O primeiro deles é o volume residual, que é exatamente esse que eu estava falando, que é a quantidade de gás que permanece no interior dos pulmões após uma expiração máxima, tá? Que eu já disse, é mais ou menos de 1 litro. A outra medida é da capacidade vital, que é essa medida que está aqui, desde da volume reserva expiratório até o volume reserva inspiratório, ou seja, a quantidade de gás mobilizada entre uma inspiração e uma expiração máximas. É a soma do volume corrente, do volume de reserva inspiratório e do volume de reserva expiratório. Capacidade vital. Muito bem, e agora, né, outras medidas que são as capacidades inspiratória, a capacidade residual funcional e a capacidade pulmonar total. Começando com a capacidade inspiratória. O que é a capacidade inspiratória? É o volume máximo inspirado a partir do final da expiração espontânea, e ele corresponde ao somatório do volume corrente e a reserva inspiratória. Tá? Então, é a soma de volume corrente, ou seja, toda a nossa capacidade inspiratória, toda ela, do volume corrente e do volume de reserva inspiratório. Já a capacidade funcional residual vai ser quantidade de gás contida nos pulmões no final de uma expiração espontânea. Então, vai corresponder à soma do volume de reserva expiratório e também do volume residual. Então, está aqui indicado, né? Então, é esse volume mais esse. E, finalmente, a capacidade pulmonar total, né? Como o nome sugere, é a quantidade de gás contida nos pulmões ao final de uma inspiração máxima, e ele equivale à adição de 4 volumes primários, né? Que é volume residual, volume reserva respiratório, volume corrente e volume reserva inspiratório. E ele vai corresponder a quase 6 litros de ar, 5.800 mais ou menos, tá? ml, perdão, de ar, quase 6 litros, ou seja, 5,8 litros de ar, mais ou menos. Ok. Um outro conceito importante que a gente precisa mencionar é o espaço morto. O que é esse espaço morto? O espaço morto, ele pode ser anatômico ou fisiológico, vamos começar com o anatômico, é o volume de gás contido nas vias de condução onde não tem troca gasosa. Como o nome sugere, espaço morto é todo aquele volume de ar onde as trocas gasosas não estão acontecendo, tá? Então, ele vai estar na toda aquela região de transporte e boa parte da região de transição. Todo o ar que está aí é volume de gás morto, é espaço morto. Tá? Além desse espaço anatômico, a gente pode ter um espaço morto fisiológico, que é a soma desse espaço morto anatômico e outros volumes que não participam das trocas de gases. Isso só acontece se a gente estiver usando algum aparelho respiratório ou algum prolongamento do nosso trajeto respiratório. Como, por exemplo, quando eu estou usando um snorkel, né? Um aparelho para respirar debaixo d'água.
Isso vai, então, esse volume de gás anatômico vai se somar a esse volume de morto fisiológico, tá? Ou se eu estiver usando, por exemplo, um sistema de respiração artificial, né? Todo esse trajeto, né, desde a fonte do gás até a minha cavidade nasal, vai ter que ser somado, né, ao espaço morto anatômico. Qual que é a importância do espaço morto? Bom, como o nosso trajeto respiratório tem uma única entrada e uma única saída e elas são a mesma, a mistura de gás que já sofreu troca gasosa lá nos alvéolos com gás que está entrando agora no sistema respiratório. E é o que está mostrando nessa figura aqui, tá? Então, imaginem no momento da pré-inspiração. Ou seja, eu acabei de esvaziar meus pulmões, né? Não completamente como a gente já viu, mas eu tenho ar que está pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, ainda no meu trato respiratório superior. E agora eu vou receber mais ar. E esse ar, ele vai empurrar esse ar que está ali no trato respiratório de volta para os alvéolos. E vai se misturar com ar fresco ao longo da inspiração. E aí ele vai, então, se misturado, vai ter uma troca gasosa, e agora a gente vai ter a expiração acontecendo. Então, de novo, a gente coloca para fora uma mistura, né, do que foi o ar alveolar com aquilo que foi encontrado no trânsito, no trajeto. E aí, nesse espaço morto, permanece um ar que vai ser misturado novamente ao novo ar que está entrando junto com aquele ar alveolar que ficou retido nos pulmões, né? Então, esse espaço morto, ele vai estar sempre causando uma mistura do ar inspiratório e expiratório. E aí a gente tem aqui, nessa figurinha abaixo, mostrando o que isso significa em termos de quantidade de oxigênio e gás carbônico, tá? Então, o espaço morto está indicado aqui, no final de uma inspiração, que é o que está aqui nessa figura representado. A gente vai ter pressão de oxigênio de 149 milímetros de mercúrio no final da inspiração. 0 de gás carbônico. Já no final da expiração, nós vamos ter 100, em vez de 149, 100 de oxigênio e 40 de gás carbônico. E como é que ficam as pressões parciais desses dois gases nos alvéolos? No final da inspiração, 100 milímetros de mercúrio de oxigênio e 40 de gás carbônico. No final da expiração, a gente tem as mesmas condições, né, para oxigênio e gás carbônico. E é só quando vai para o espaço morto que essa mistura acontece, tá? Ok, é importante estar considerando isso, então, né, quando a gente estiver falando das nossas trocas gasosas, tá? Que há essa mistura no espaço morto. Bom, nós vamos falar um pouco mais sobre a ventilação, né? Nós vamos falar do mecanismo de ventilação agora, mas antes disso, trazer uma informação que é importante, né? De que quando a gente fala de ventilação, a gente está falando de volume de gás, né? Que é inspirado e expirado por minuto, ou seja, respirado por minuto, ou seja, no ciclo ventilatório. É importante que a gente considere, a partir do que a gente acabou de ver de volume de espaço morto, que a ventilação pulmonar ela não é a mesma coisa do que a ventilação alveolar. Porque a ventilação alveolar é a ventilação que vai possibilitar as trocas gasosas. A ventilação
pulmonar ou respiratória, ela considera também todos os espaços mortos e os locais onde não tem troca gasosa. Então, essa figura ela traz para a gente como a capacidade de troca gasosa pode ser diferente em função de alterações no volume corrente e na frequência respiratória. Tá? Então, nós vamos considerar, no primeiro momento, a figura que está aqui no meio, que é a B, tá? Em que a gente tem o volume corrente normal de repouso, que é 500 ml, né? Que é aquela respiração espontânea, com uma frequência respiratória espontânea de repouso, que é 16 ciclos ventilatórios por minuto. Isso vai gerar uma ventilação, né, de 8 litros por minuto. Ok. O quanto disso é ventilação alveolar? Ventilação alveolar, nessa situação com volume corrente 500 e frequência respiratória 16, vai ser de 5,6 litros por minuto. Então, num volume corrente de 500 ml, fazendo umas 16 ciclos por minuto, a quantidade de troca alveolar vai corresponder a 5,6 litros por minuto. Muito bem. Digamos que a gente aumente a frequência respiratória. Aquela respiração que a gente chama de respiração de cachorrinho, por exemplo, né? Nós vamos aumentando a frequência respiratória, fazendo respirações mais rápidas, e aí o volume corrente está diminuído, né? Como a respiração é mais rápida, o volume que é mobilizado é menor. Então, vejam, eu vou estar com 250 ml no volume corrente, uma frequência respiratória de 32, eu continuo com uma ventilação de 8 litros por minuto. Mas como é que está a ventilação alveolar? Ela vai estar muito menor, ela vai estar de 3,2 litros por minuto. Ela vai estar menor que a capacidade, vai estar metade da capacidade do volume corrente e, consequentemente, a quantidade de ar nos pulmões e a ventilação alveolar vai estar diminuída. Bom, e se a gente for para o outro extremo, aumentando o volume corrente, fazendo aquelas respirações que já não são espontâneas, né? Nenhuma delas do extremo A ou C são espontâneas, né? São voluntárias, mas eu faço aquela inspiração e aquela expiração lenta e profunda. Inspirando profundamente, eu vou estar aumentando o volume corrente, chegando aqui a 1000, ou seja, o dobro do volume corrente, tá? Só que, como eu estou mobilizando uma quantidade de ar maior, mais lentamente, a minha frequência respiratória está diminuída. 8 aqui. Vejam que o volume ventilatório é o mesmo, 8 litros por minuto. No entanto, o volume alveolar é de 6,8 litros por minuto. Ela é muito maior. Então, vejam, com a mesma ventilação total, eu posso ter ventilações alveolares diferentes. E o que vai determinar quanto de ventilação alveolar vai ter? Vai ser o volume corrente e a frequência respiratória. Ok. Trazido esses conceitos, né, relacionados à ventilação, vamos para a mecânica da respiração. Como se dá, então, essa movimentação de ar pelo trato respiratório? A mecânica da respiração, ela vai combinar o trabalho mecânico de músculos, e incluindo forças elásticas nos tecidos pulmonares, também da parede torácica, e a
os fluxos de gases pelas vias respiratórias e a movimentação dos tecidos do pulmão e da parede torácica, ou seja, é um conjunto de forças, né, combinadas com o próprio trabalho muscular. Primeira força importante de estar mencionando aqui, que vai ser importante no trabalho ventilatório, é a pressão intrapleural. Então, agora eu vou falar para vocês um pouco mais de detalhe o que é essa pleura, né, que eu havia mencionado antes. Pleura é uma membrana que vai envolver completamente o tecido pulmonar, respiratório, e é uma membrana contínua. Ela é uma dupla camada da mesma membrana, contínua, sem nenhum tipo de abertura. Então, a gente tem uma membrana interna, que é essa que está aqui azul, que está representada aqui na pleura visceral, e ela, na região das aberturas para os brônquios, ela vai fazer uma curvatura, de maneira que agora ela vai envolver novamente os pulmões na pleura parietal. É uma membrana única, contínua, que tem uma dobra, formando uma camada dupla. Entre essas duas pleuras, existe uma película líquida, bem fininha, que vai permitir que essas pleuras se deslizem uma com relação à outra. Imagina que você tem duas lâminas de vidro e coloca uma gota de água entre elas, né? Então, você consegue deslocar essas lâminas de vidro uma sobre a outra. Então, é assim que essas pleuras se movimentam. Bom, a pressão intrapleural, ela é sempre negativa. E é essa pressão negativa que vai possibilitar que exista uma tendência ao ar entrar nos pulmões. Essa tendência ela é aumentada quando a musculatura diafragmática se contrai. Então, a gente tem aqui o diafragma selando completamente a cavidade torácica, onde os pulmões estão inseridos. A gente já tem aqui uma pressão negativa fornecida, né, ou mantida pelas pleuras. E aí, quando a gente contrai o diafragma e ele abaixa, ele vai aumentar o volume torácico. Ora, se eu já tinha uma pressão negativa, quando eu aumento esse volume, a pressão negativa fica mais negativa. E isso faz com que o ar entre passivamente. O ar vai entrar de maneira passiva por conta dessa contração do diafragma. Muito bem. Quando o diafragma relaxa, ele volta a ocupar aquela posição original, ele sobe. E com isso a pressão fica menos negativa e o ar sai. Tá? Essa expiração, a do repouso, quando eu estou no volume corrente, independe de qualquer músculo, que a gente não tem músculo nenhum trabalhando. Esse esvaziamento expiratório do volume corrente, ele é espontâneo, ele é passivo, tá? Enquanto que a inspiração depende da contração do diafragma. Muito bem, então é fundamental essa pressão negativa pleural para que exista essa tendência, a partir da contração do diafragma, do ar entrar durante a inspiração. Bom, quando há uma perfuração de uma das membranas ou de ambas as membranas, né, interna ou externa, visceral ou parietal, da pleura,
essa pressão negativa deixa de existir. E se ela deixa de existir, esse pulmão envolvido por essas pleuras perde a sua capacidade respiratória. E isso a gente chama de pneumotórax. Pneumotórax, então, aqui está mostrado um esquema, né? Aqui está mostrando numa radiografia, aqui, na verdade, isso aqui é uma tomografia, que é uma radiografia, um raio-x, mostrando um pneumotórax aqui nesse pulmão. Houve uma perfuração, né, acidental da pleura, entrou ar ou líquido nessa pleura, a pressão negativa deixa de existir e o pulmão colaba com isso. Ele deixa de receber ar e inflar com ar, tá? Isso pode ser letal, né? E precisa, de maneira emergencial, ser corrigido. E, normalmente, o que se faz, né, é retirada desse ar ou desse líquido, né, da cavidade pleural e, de alguma maneira, reparar essa lesão para que a pressão negativa volte a ser restabelecida. Pneumotórax. Aqui essa figura mostra as pressões, essas pressões que eu estou falando negativas, né, na cavidade torácica. Então, se a gente pegar aqui, né, a medida da pressão torácica, que ela pode ser medida a partir do esôfago, né, porque está na mesma altura, e isso serve, né, para que a gente tenha uma ideia. Então, aqui os valores negativos da pressão, tá? E é isso que vai permitir que durante a inspiração, né, por conta do abaixamento do diafragma, essa pressão fique mais negativa ainda, e aí o ar entra, ocorre a inspiração, o fluxo aéreo se dá. E aí, né, durante o relaxamento do diafragma, a expiração se dá, o fluxo aéreo, né, é para fora e a pressão esofagiana volta aos valores negativos originais, tá? E aqui embaixo a pressão alveolar, né, que acompanha a pressão esofagiana. Bom, se a gente estiver em uma situação em que seja necessário que a ventilação se dê de uma maneira positiva, por exemplo, colocando em um aparelho de respiração, né? Uma respiração artificial, né? Uma ventilação artificial. E aí essa pressão, ela é uma pressão positiva, ou seja, o ar vai estar sendo de uma maneira ativa, empurrado para o trato respiratório. E o que a gente vai ver aqui é que a gente pode estar atingindo pressões bem maiores, né, com a ventilação positiva. Então, enquanto a gente tem aqui a espontânea, né, ou a inspiração e a expiração de volume corrente, com a inspiração, e as pressões são negativas aqui, né, como mostradas, na inspiração, na ventilação positiva, a gente vai ter volumes que podem estar bastante aumentados, e aí a gente também não tem aqui a pressão negativa acontecendo, tá? Só para ilustrar que a ventilação pode se dar mecanicamente, né, forçando o gás a entrar no trajeto respiratório. Ok, e aí, finalizando com os músculos da respiração, né? Então, eu já falei do diafragma, mas a gente tem vários outros músculos inspiratórios que vão, né, tá participando da inspiração na capacidade inspiratória máxima, né? Além do volume corrente, que são os músculos intercostais, os músculos escalenos e os músculos acessórios. E a expiração, ela não precisa, no volume corrente, de nenhum trabalho muscular, a não ser que eu vá para uma expiração forçada, e a gente fala já já. Então, o diafragma eu já falei para vocês, né? Tá aqui o diafragma, aqui uma representação desse músculo, a sua localização, e aqui como ele muda o formato, né, durante a contração e o relaxamento. Então, quando ele contrai, né, ele
aumenta esse volume torácico e aí se dá a inspiração. E quando ele relaxa, ele volta para a sua posição original, diminuindo o volume torácico e se dá, então, a expiração. E aqui os outros músculos, né? Então, a gente tem os músculos intercostais, que estão mostrados aqui. A gente tem vários músculos intercostais, né? Os externos, os intercostais internos, que vão estar envolvidos na inspiração, e os intercostais internos, que vão estar envolvidos na expiração. Estão sendo apontados aqui. Além disso, a musculatura esternocleidomastoidea, os escalenos, né? Todos esses músculos que ligam, né, as nossas regiões aqui da omoplata em direção à cervical, contribuem para a elevação da cavidade torácica, da caixa torácica, que podem contribuir para a inspiração. E durante a expiração também a gente conta com os reto-abdominais, toda a região que ajuda a deslocar o diafragma de volta para cima e diminuir a cavidade torácica. E os esquemas, né, mostrando novamente esses movimentos. Na inspiração, o diafragma desce e a costela sobe. E tudo isso faz com que a cavidade torácica, o volume torácico aumente. E na expiração, o que acontece é ao contrário, né? As costelas descem e o diafragma volta a subir relaxado. Além, né, como eu disse, são várias outras forças, além do trabalho muscular dos músculos respiratórios, né? São outras forças que vão contribuir para a mecânica da respiração. Uma delas é a elasticidade. O que é a elasticidade? É uma propriedade física que faz com que o corpo tenda a retornar à sua posição ou à sua forma original depois de ter sido deformado, né? O exemplo disso que nem uma mola, né? Então, todo o tecido, lembra que entre os anéis de cartilagem a gente tem fibras elásticas? Então, todo esse trajeto respiratório, inclusive os próprios alvéolos, né, apresentam uma certa elasticidade. E aí, a partir do momento que eles se inflam, né, aumentam ou se deformam, aumentando, a tendência deles é voltar para o estado original. Tá? E isso contribui para essa movimentação de ar no trajeto respiratório. Uma outra propriedade é a complacência. O que é a complacência? É a relação entre o volume de gás e a pressão que é necessária para manter os pulmões insuflados, ou seja, cheios de ar. Então, quanto de pressão é necessário para manter os pulmões preenchidos de ar, né? De gás, né? Qual é essa pressão necessária para manter isso insuflado, preenchido de ar? Isso é a complacência. E os próprios pulmões, eles apresentam também, né, uma tensão superficial, né, que é uma atração das moléculas de água na superfície pulmonar, né? Então, a gente tem o que é a tensão superficial, né? É essa tendência das moléculas irem se aproximando, né? E aí, nos alvéolos, por conta da forma, né, arredondada, né, são sacos alveolares, essa tendência das moléculas de água se aproximarem iria causar um colabamento, ou seja, elas iam se aproximar, até que esse saco pode fechar. E como isso é evitado? Por meio da substância surfactante. Ela vai ser depositada sobre a superfície alveolar, de maneira que a tensão superficial seja diminuída. Tá? Bom, aqui a gente tem uma medida, né, dessa complacência, né? Então, é quanto de pressão é necessário para manter os pulmões inflados, tá? A gente pode medir isso numa câmara úmida, né? Ou também somente com ar, né? Então, tanto
movimentando água ou movimentando ar. E aí a gente pode ter essas duas medidas, elas são um pouco diferentes, se a gente está movimentando água ou ar, tá? Mas é a medida dessa capacidade de se manter inflado. Então aqui a gente tem, como eu falei, né? Com líquido ou com ar, essas complacências determinadas. E aqui a elasticidade, né? Como é essa curva de elasticidade no pulmão. E só para ilustrar que a complacência pulmonar ela pode aumentar com a idade e também em algumas situações, como por exemplo no enfisema. Tá? Então a gente tem aqui a curva da complacência normal e no efizema aqui ela está aumentada. Tá? Então o que significa? É preciso de uma pressão maior para essa capacidade vital. Aqui na fibrose, por exemplo, a gente precisa movimentar, né, uma pressão muito maior para ter uma capacidade vital parecida com o normal. No efizema, a gente tem aqui o contrário. A gente vai falar um pouco mais sobre essas doenças respiratórias em farmacologia, que só que trouxe para ilustrar para vocês, tá? E aqui, né, a tensão superficial, como eu disse, a tendência das moléculas de água a se aproximarem, né? Se a gente estiver numa superfície curva, né, como uma bola de sabão, né? A tendência dela é se estourar, né? Quando a gente tem dois alvéolos contíguos, a tendência vai ser que um alvéolo de menor raio, por conta dessa tensão superficial, se esvazie para de maior raio, né? E isso até acontece. No entanto, o colabamento completo não se dá por conta do surfactante que vai estar aqui presente, evitando que ele se feche e depois a dificuldade de ele se inflar seja grande, né? Vai precisar de uma pressão bem maior. Aqui a gente tem um esquema, né, da substância surfactante, né? Então a gente tem aqui uma colina com fosfato, uma molécula de glicerol e cadeias de ácido graxo aqui, que vão ser produzidos pelas células pneumócitos do tipo 2 e depositados por toda a superfície alveolar, interna alveolar. Então, com surfactante aqui, sem surfactante aqui, as moléculas vão tendendo a se juntar, vão se agrupando, até que colaba o alvéolo. Então, é fundamental a presença do surfactante. Uma outra informação, né, que nós já vimos, inclusive, esse mesmo conteúdo em sistema circulatório, que é como se dá, né, esse fluxo de ar no trajeto respiratório. Quando o trajeto se dá em longas distâncias, por exemplo, em toda a região traqueal e nos principais brônquios, o fluxo de ar é laminar. Mas à medida que a gente começa a ter muitas bifurcações, nessas bifurcações a gente passa a ter no local da bifurcação, por conta de gradiente de pressão, um fluxo turbulento. Quando as pressões elas vão variando mais, o fluxo passa a ser turbulento em boa parte do trajeto. Onde ele é turbulento, esse movimento de ar, só lá nos alvéolos. E é muito interessante que seja turbulento nesse lugar, porque ele vai propiciar que esse ar entre em maior contato com a superfície de troca gasosa, que é a membrana alveolar, tá? Nos pulmões, né? O fluxo laminar ocorre nas pequenas vias respiratórias e parte da árvore brônquia transicional, que é essa região aqui, como eu me disse, podendo ser turbulento na traqueia, principalmente no exercício. E quem rege isso é aquela lei de Poiseuille que a gente já viu no sistema circulatório, tá? Então, só para trazer também esse conteúdo para vocês. E com isso,
a gente conclui a nossa aula de hoje.